Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2017. Quarta-feira quente. Acharam 51 milhões do dinheiro do Gedel, dinheiro guardado em caixa de papelão, né? Aquela coisa que você às vezes sai, vai à noite comer uma pizza com a família, sobra um troco de 10 reais, você deixa numa calça e depois acha os 10 reais depois na sua calça, 5 reais, uma moedinha. O Gedel tinha 51 milhões, né? Nós vamos comentar esse assunto também. O Facebook conta médico gera indenização. O médico parece que uma criança machucou o rosto e o cirurgião plástico, ao atendê-la, falou que precisava de uma sutura. E a menina saiu correndo, tinha imagens gravadas e a família depois chegou lá brigando, falando que o médico tinha dado tapa na cara da menina tal, e parece que não foi nada disso. A família foi para o Facebook, fez a justiça pelas próprias, né, forças, pelas próprias mãos, e não é assim, tem o juiz, tem o judiciário para decidir isso, né? Então não é que se você não gosta da sua vizinha, você sai ofendendo ela no Facebook como se fosse terra de ninguém. Se ela está fazendo uma coisa errada, tente conversar com ela. Se não resolver, procure o caminho jurídico, né? Porque senão a gente já fica uma bagunça, né? Cada um querendo decidir as coisas como um faroeste. O Brasil está meio faroeste, mas não vamos deixar chegar tanto, né? Problema sem fim, né? As terceirizadas que fazem reparo na Baixada Santista revoltam moradores, né? Uma hora a Sabesp que mexe, uma hora a empresa de telefone, uma hora é uma empresa, aí a prefeitura faz o asfalto, uma semana depois estão quebrando tudo, então é uma coisa que teria que existir, né? Uma certa combinação com as empresas que utilizam dessa parte da cidade para que não ocorra isso, né? Gravação de delação gera polêmicas e problemas. A ministra Carmen Lúcia pede aceleração nas investigações que envolvem o STF também. O país está meio desfigurado e desmoralizado. Hoje, nesta quarta-feira, véspera de feriado, né? E para os santistas, 2 feriados. Um feriado na quinta e um na sexta, da nossa padroeira, né? E para o Brasil todo, um feriado de quinta-feira, um feriado que muitas pessoas vão emendar. Esperam-se 230 mil a 380 mil veículos aqui na Baixada Santista, que deve estar com tempo ensolarado, tempo bonito, né? Onde os ambulantes, os comerciantes vão ganhar o merecido dinheiro aí por trabalharem, né? E viverem de uma certa maneira em função do clima. Hoje, para discutir esses outros assuntos, nós temos aqui o ecologista, comentarista Nelson Rodrigues, também o advogado e comerciante, empresário e também comentarista, nosso amigo João Vilela. Como hoje é dia 6, sem distinção nenhuma, vamos começar pela direita, né? O dia par é direita. Então, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nessa quarta-feira ensolarada aqui na Baixada Santista. Não tanto como a segunda e terça, mas um solzinho meio tímido, mas um dia de calor na Baixada Santista. Obrigado, Filete, prazer estar aqui com você. E com vocês também, Nelson Rodrigues. Tenho uma admiração muito grande pelo Nelson, conheço o Nelson já há alguns anos, sempre tive uma admiração muito grande por ele, por você também. Filete, um prazer estar com vocês aqui. Nelson Rodrigues, nosso ecologista aqui, vamos falar de alguma coisa do meio ambiente e também uma pessoa que atuante na política da nossa cidade e da nossa região. Tudo bem, Nelson? Boa tarde, Filete, boa tarde, João Vilela, boa tarde, telespectador. Sempre é um grande prazer fazer um programa com 2 grandes amigos, né? E isso sempre deixa o programa mais leve, mais tranquilo, né? E também confiante que sempre a gente consegue fazer um programa de alta qualidade. O Facebook é complicado, né? O cara vai fazer uma avaliação da tua empresa, ele fala, gostei muito do atendimento. É 1 estrela, 2, 3, 4, 5. Ele põe 1 estrela lá. Se eu vi até, acho que outro dia, não sei se numa loja do João, o cara elogiando, dando uma nota 1. Aí a média global cai, né? Tua média cai. Aí você fala, muito obrigado, mas acho que você avaliou errado e tal. O cara não leu o que ele escreveu, ele não tem esse hábito de comentar sobre empresas, mas naquele dia ele chegou em casa, viu o passarinho azul, começou a entrar na Design Geller, na Filete, Nelson Ecologista, começou a comentar todo mundo. E deu nota 5 para todo mundo. Só que o 5 dele ele pôs no 1 lá, aí trava. Aí o outro, ele acha que pode criticar no Facebook determinada empresa porque ele achou que estava 50 centavos mais caro. Mas isso não é uma crítica para você fazer no Facebook, né? Quando não é coisa pior, o cara às vezes é um concorrente, às vezes é um fake, né? Então,
realmente esses problemas são comuns e muito chatos, né, para quem tem comércio, para quem tem empresa, que às vezes se dedica diariamente naquela empresa, no domingo, no feriado, tá lá, e às vezes um comentário, às vezes que não tem nem pé nem cabeça, de um fake, às vezes de um concorrente, pode levar muitos pontos para baixo a empresa, né, João? Eu já tive caso assim, Filete, até tirei do ar a página do Facebook por causa disso. Você não tem fase da Não, já tive. Quero ver se eu até monto de novo. Mas é complicado, porque eu tive casos, por exemplo... Que eu pode montar, João, desculpe interromper. Pode montar, sem comentários. Sem você deixar os comentários. Sim, na minha clínica está 4.8 lá. Né? Teve 3 uns de pessoas que elogiaram e tal. Mas se você vê que está tendo uma coisa, você pode tirar aquilo. Eram coisas irreais. Eu vi coisas e falei, não tem como ter acontecido isso ou ter... Então, estou completamente fake. Essas coisas acontecem muito. Não sei quem foi, quem que pode colocar ou não colocar, mas virou meio terra de ninguém você fazer de qualquer forma. Tem concorrente, talvez, tem gente mal intencionada, sei lá. Acontecem coisas que na prática não aconteceram, de fato não aconteceram, e a pessoa vai lá e coloca onde já se aconteceu. Esse caso agora desse médico é um caso clássico. Não sei se você que me falou, Filete, há um tempo atrás, que sua clínica tem câmeras em todos os ambientes. Isso. Se a pessoa falar alguma coisa, o cachorro isso ou aquilo, ou o bichinho isso ou aquilo, você consegue ver lá a imagem. Não sei se você me falou isso. Eu consigo ver a imagem. Ainda tem por exemplo, a gente não pode pôr câmera dentro do banheiro nem Não, mas não está operando, onde está fazendo. Está razoável, eu daria nota 8, mas ainda tem alguns pontos cegos que nós vamos melhorar. Como todo lugar, isso é normal. O que eu digo é o seguinte, o que aconteceu com o médico é uma coisa que acontece muito. E às vezes a pessoa fica em defesa, você vê, a pessoa postou no Facebook, esse caso desse médico público, esse médico que atende no Hospital do Noroeste, a pessoa chegou lá com a criança com um ferimento, postou no Facebook, o médico processou a pessoa, ela não compareceu à sessão de conciliação, ela foi julgada à revelia porque ela não compareceu, ou seja, por que a pessoa que foi tão bravo no Facebook, nas mídias sociais, na hora que chega na justiça, não vai para se defender? O que houve realmente. Então, realmente, assim, são coisas que não podem acontecer. Não é terra de ninguém. Se acontecer alguma coisa com você, procure os meios jurídicos corretos. Você tem hoje, por exemplo, para consumidor, tem o PROCON, por exemplo. Você pode entrar em pequenas causas. Tem uma série de formas que você pode ter, sem necessidade de advogado em muitas delas. Pequenas causas você não precisa de advogado, PROCON você não precisa de advogado. E funcionam muito bem. Aliás, Rafael Quaresma, um abraço para ele, coordenador PROCON, pessoa sempre atuante aqui na Baixada Santista, aqui em Santos. Então, realmente, assim, nós temos que ter realmente mecanismos sérios. Agora, jogar para a plateia e sem ter um mínimo de respaldo é uma irresponsabilidade muito grande, que você macula a imagem daquele profissional. Você macula, você acaba. Vamos pegar um caso mais antigo que aconteceu e saiu em todos os telejornais do Brasil, a Escola Base. Quem se lembra da Escola Base? Depois eu acompanhei esse caso via processo, estudando na faculdade. Um dos meus professores da faculdade foi advogado da Escola Base, dos donos da Escola Base, que na época foram julgados que tivessem tem uma questão de pedofilia com as crianças, uma série de coisas ali. E era tudo mentira. E virou encadeia aquilo lá. Até hoje, a senhora, o marido já faleceu, até hoje a senhora sofre depressão, perderam tudo que eles tinham por um boato que viralizou. Tanto é que hoje as redes de televisão, depois desse evento Escola Base, elas tomam muito mais cuidado antes de alegar qualquer coisa no ar. E João, tu vê como é perigoso isso aí? Eu tinha uma psicóloga que fazia uma parceria com a minha clínica, eu não ganhava nada. E nós dávamos estágios lá, mirins, para crianças de 13, 14 anos. Tem um curso de enfermagem, geralmente pessoas de 16 a 80 anos, né? Mas nós dávamos um estágio lá para crianças, assim, 13, 14 anos, que tinham algum problema, algum retardo, alguma coisinha e tal. E as pessoas começaram a mexer com bicho e melhoravam na escola e tal. Um dia tem ecoterapia. Isso, o nosso era a pessoa ficava 3 horas lá, segura essa tartaruga para mim, vamos dar injeção no bichinho, vai lá dar água pro coelhinho. A gente fazia e a criança ficava lá, e o cliente ia lá, quem é essa criança? Não, nós estamos ajudando. Ela estava depois que a criança não estava, né? Estava com problema com relacionamento na escola, e nós estamos tentando fazer um trabalho com essa psicóloga. É uma psicóloga muito conceituada, ela me deu a autorização para eu falar e também não vou comentar esse assunto. Aí ficava quem é o nome dela, se ela me dá autorização, aí faremos esse trabalho.
Quando um dia chegou uma filha de um desembargador muito importante, né, do Rio de Janeiro, era cliente lá, ela chegou e falou, pô, você está no estágio para essas crianças aqui? Toma cuidado, hein, porque pode alguém inventar algum boato. Aí começou tal, eu já não me esforcei muito para aquilo, eu já fiquei com medo. Ou seja, eu falei, poxa, criança, de repente, pô, por que o veterinário está dando estágio para criança? Por que criança de 13 anos aqui numa clínica? Eu falei, tá vendo? Aí ela já me alertou por isso. Eu que nunca pensei nisso, comecei a pensar. A gente não pensa na maldade. Aí eu comecei a não querer renovar esse estágio. Eu falei assim, poxa, a psicóloga também, tal. Aí as crianças estavam melhorando. Aí eu deixei, as crianças estavam lá. Depois eu já não fiz muito questão de outras, por quê? Falei, pô, esse trabalho vai ser bom para psicóloga, vai ser bom para as crianças, mas pode envolver... Pode prejudicar. O cara põe lá no Facebook, olha, tem muita criança lá, tal, joga uma... Como é que eu vou me justificar disso? Tem câmera, mas quem leu a mensagem vai ler depois? Aí é um fake. Aí ganhou, mas não levou. O médico ganhou 10 mil, o cara não tem nada. Quem faz essas coisas, geralmente não tem nada na vida, né? O cara é uma pessoa ruim. Sim. Então o cara não tem nada na vida, então ganhou, mas não levou. O cara não vai na audiência, o cara não tem nada, não pode pegar conta salário, às vezes o cara está desempregado. O que acontece? Nada. Vai ganhar, vai cobrar os 10 mil de quem? Mas pelo menos ele tem uma condenação dizendo, olha, fulano entrou na justiça, ele viu que ele procurou se defender e o juiz deu, olha, entendo que a pessoa nem deu ao trabalho de comparecer numa audiência de conciliação. Quer dizer, você tem uma sentença judicial, já é uma grande coisa. Já não é primária. Já é muita coisa. Não, é muita coisa. Lógico. Alguém obviamente acusou e falou, olha, eu entrei na justiça para provar que eu estava certo e aqui eu tenho uma sentença. Não, o médico fez correto. Mas assim, às vezes ele ganhou, mas não levou. Agora, né? quantos professores e quantos médicos que atendem na rede pública, professores então, acontecem diariamente na rede pública e na rede particular também, mas em menos quantidade. Na rede pública, o que os professores são afrontados, são menosprezados, sabe? Desde do próprio Estado, que paga muito pouco para os professores. Encontrei outro dia com um rapaz que é professor de matemática numa escola estadual aqui de Santos, falou, João, tá terrível da aula, tá difícil da aula, é minha vocação, é minha vontade, mas está muito complicado, você não tem respeito por ninguém, você não consegue fazer o seu trabalho minimamente, porque há um desrespeito muito grande, há uma desvalorização do professor. E essa é a base. A gente vê tantos desmandos no Brasil, tantos problemas que a gente nota de corrupção, de pessoas fazendo coisas erradas, pessoas muito ricas fazendo coisas erradas, inclusive, a violência, tudo isso, a falta de emprego, inclusive, que não é só uma questão de falta de oportunidade, é falta de preparo. Lembra que eu tentei abrir vaga de trabalho, consegui recolocar, mas foi muito difícil. Para você achar um funcionário interessado realmente. Isso acontece no comércio todo, viu? Não é... tive ontem com o pessoal do sindicato do comércio varejista, é a mesma coisa. Todo mundo tem a mesma... teve uma grande rede de supermercados aqui em Santos que abriu uma quantidade enorme de vagas, não conseguiu. Não conseguiu. Teve um outro restaurante que veio, uma franquia de fora, famosa, que abriu recentemente em Santos, teve que trocar toda a sua equipe. Abriu agora, há 3, 4 meses atrás. Vamos falar Outback logo. Você está sabendo. Depois manda aqui para mim, pro Nelson e pro Nelson, para você. Como uma cebola, né? Uma cebola, tá bom. Mas não é isso, você vê. Mas ele mudou toda... tinha 80 funcionários, mudaram 60. É muita coisa. Eu conversando com o gerente lá, mudaram 60. É um absurdo, É muita coisa. Isso acontece constantemente. E aí é a falta da educação, da escola básica, de valorização do professor. O Brasil melhorou muito. Eu acho que o Brasil tem uma luz no fim do túnel muito grande, a gente está conseguindo ver os poderosos serem presos, os poderosos serem condenados, ainda menos do que a gente gostaria, mas já é uma luz no fim do túnel. Mas a hora que a gente quiser mudar realmente o país, do conceito da população mesmo, é valorizar o professor, valorizar a escola pública, não ter essa progressão continuada de você ter a passar de ano todo mundo. Não teve condições, passa, não teve condições, não passa. Tem que entender como funciona a vida no trabalho, porque não adianta essa escola que não serve para você aperfeiçoar a pessoa, para que ela possa trabalhar adequadamente, o país não vai para frente. Depois esse trabalho fica com a empresa. Eu vou ter que reeducá-lo para dizer que o trabalho funciona dessa forma, a disciplina, o horário é importante respeitar, é importante respeitar as pessoas, coisas básicas que a escola instrui, a família educa, na realidade devia ser Ministério da Instrução e não da Educação, porque a educação é a família que dá, a escola dá instrução para preparar a pessoa para a vida profissional e a vida familiar e a vida em sociedade.
Quando a gente pensar diferente dessa forma e valorizar os professores, pode ter certeza que o Brasil vai melhorar muito. Nelson Rodrigues, essa questão no Facebook, o Nelson aqui é um face maníaco, né? Tá sempre no Facebook, postando coisas, opiniões. Antes de mais nada, eu não quero esquecer de mandar um abraço aí para minha mãe, Dilma Rodrigues, que está acompanhando o programa, com a amiga dela, Marlene Gomes, e que sempre aí prestigia aqui o programa da TV Com. Mandou um abraço para você, Filete. Outro para ela, eu já ia citar o nome dela, Marlene, que é carioca, não é isso? Não, a Marlene, ela é santista, mas ela atualmente está morando em Minas Gerais. Tá certo. Mas sempre está aqui. Tá certo. Olha, eu acho que vocês já falaram extensamente sobre o assunto, então eu gostaria até de retomar uma questão que eu falei aqui num programa anterior, né? Que continua o problema, então a gente tem que falar daqueles problemas não resolvidos. Então vamos dar por encerrado o né? assunto Facebook, vamos entrar nesse assunto aí. Porque aí a gente consegue estender e ampliar para outras áreas, né? O que acontece? Num programa anterior aqui, eu falei sobre a questão da segurança, principalmente a segurança das crianças, né? Que por muitas vezes aí, por falta de um amparo maior, é vítima de uma série de situações. Tá? Uma delas é tão pública, e é pública ao extremo, né? Porque ali na Afonso Pena, na Praça Palmares, tem uma câmera, né? Na qual está vigiando, né? Está ali proporcionando, teoricamente, uma segurança da região e sendo monitorado aí pelos agentes públicos que cuidam da segurança. Mas, se você passar agora lá, como eu passei, e quase que diariamente, tem um grupo grande, uns 10, 15 pessoas, utilizando drogas ali, ao ar livre e dando chauzinho para a câmera de segurança, né? E veja, se cada um fizer o que tem que fazer dentro da sua casa, e aí é um problema de cada um. E eu não vou entrar na questão do direito de cada um usar o que quiser, nem vou entrar na discussão da droga e os seus caminhos, o seu financiamento, a questão da saúde pública. Eu vou me ater a um espaço público que fundamentalmente é reservado para crianças, jovens, adolescentes e até alguns adultos que praticam esporte, né, ali naquela localidade, né? O skate, que também é um esporte difundido internacionalmente, o Brasil tem grandes esportistas, um dos melhores do mundo é brasileiro, então é importante que as crianças tenham essa possibilidade também de se tornar um esportista na área, se assim o quiser, né? Mas o que não é possível é que o poder público, tendo uma câmera em cima da praça, seja conivente com essa situação, né? De deixar outros jovens ficarem consumindo drogas naquele local, porque o que foi falado aqui no programa, e a gente cansa de dizer isso, na sociedade ela vive de exemplos, né? O exemplo sempre vem de cima. Quem está à frente tem uma responsabilidade pública em qualquer área de atuação, o João sabe disso, Filete, e o telespectador também tem esse conhecimento. Em qualquer área de atuação, os mais jovens se espelham naqueles que estão à frente, que estão no comando da sociedade, da família, o professor, o pai, a mãe, o gestor público, enfim, todos aqueles que estão levando a nação e transmitindo aos jovens o conhecimento, as atitudes e a ética de um povo. Então, quando você tem um local cheio de crianças que estão ali vendo outros adolescentes um pouco mais velhos praticando algumas atividades que talvez na sua casa, na sua família, não tenha sido educada para entender aquele processo e acabe até por relações de amizade participando sem ter sido preparada para decidir se realmente ela quer utilizar as drogas ou não, né? Que é uma questão de decisão pessoal. Mas para você ter uma decisão pessoal sobre isso, ela tem que ser consciente. Então, eu não sei se aquelas crianças, os pais e as mães, estão ali vigiando, dando suporte, se estão colaborando ou não estão. É uma situação muito difícil. Mas o cumprimento da lei e o dever do agente público, ela tem que ser estabelecida, né? Independente do pai e da mãe
que eu quero crer que se eu fosse o pai ou a mãe daquelas crianças que frequentam aquele local, estaria ali vigiando, né, para ver se o meu filho, a minha filha, ia ser ali... aliciado, aliciada, vezes, né? a palavra correta, aliciada. Tem que ver se o pai e a mãe às vezes tem tempo, né, Nelson? Que nesse momento de... Essa questão do tempo, questão do tempo, tem que arrumar. Tem que arrumar, porque... Mas você espera que no local público, que está vigiado, que tenha uma certa responsabilidade, eu, né? como você, o João, somos pais, eu ia em todas as reuniões da escola da minha filha, sempre pegando na porta, deixando na porta, porque eu tinha uma responsabilidade, mesmo trabalhando. Você tem que ter essa responsabilidade. Agora, além dessa responsabilidade familiar, que por muitas vezes é negligenciada, há um negligenciamento do Estado, dos agentes públicos, que tem uma câmera em cima. Eu não estou falando nem da presença física. Ô Nelson, continua no Código Penal. Aliás, o Código Penal parece, às vezes eu leio e dá a impressão que é um papel com um monte de letrinha apenas. E não é isso, é um código. É um código de condutas para ser respeitado. E quem não cumprir, a autoridade que estiver vendo e não cumprir, ele prevarica. Está incorrendo... É prevaricação. Prevaricação. Agora, continua no Código Penal, está lá escrito com todas as vezes, o uso de drogas, lei especial, dizendo também que portar, plantar, continua sendo crime. É crime. É verdade que, e não diz a quantidade. Inclusive, teve um caso que chegou no STF, que cada vez mais a gente desconfia que o STF, a gente já imagina que possa se falar, com 700 quilos de maconha, colocou que não era tráfico, mas tudo bem, 700 quilos deve ser uma coisa, que nem o Gedel com o dinheiro lá, que tem pouco dinheiro, mas tudo bem. Mas o cara que consome é uma vítima, sem dúvida nenhuma, mas ele continua passando por criminoso. É verdade que não tem punição. É um crime que não tem uma punição. Para ter uma ideia, a punição que você tem hoje, quando a pessoa é pega usando droga, tem que ser levado até a delegacia, tem que ser aberto um boletim de ocorrência, tem que dar trabalho. Ele vai chegar na frente do juiz e o juiz a punição dele é a demonstração verbal. Não faça mais isso. Faça um curso antidroga. É isso. Ninguém vai preso, ninguém vai para cadeia, nada disso. Mas é importante que se faça isso, que está na lei. Onde muda a lei e tenta melhorar, porque Portugal, por exemplo, tem uma forma que eles encontraram, e Portugal hoje é o 4º país mais seguro do mundo, isso é importante se falar, também é o 4º país que mais investe em educação no mundo per capita, também é importante se falar, uma coisa bate com a outra, né? Sim. País que investe em educação, país com menos problema de violência, é bem próximo a coisa da outra. Mas Portugal encontrou um meio, ele colocou quase como se fosse um direito administrativo, é uma multa que você recebe se estiver usando droga em lugares públicos. A sua casa é problema seu, é um problema sério, porque isso vai impactar na sua família, isso impacta nos seus amigos, isso vai impactar na sociedade, isso vai impactar na saúde pública. Isso tem um impacto muito grande. O uso de drogas tem um impacto muito grande. E gera muito dinheiro para as pessoas que traficam drogas. Aconteceu agora, essa semana, em Santos. Você vê a quantidade, você vê lá o estivador, a Polícia Federal chegando lá, a quantidade de droga que ele na cintura levando, a quantidade de cocaína, que foi tão grave, que a quantidade de cocaína que chegava em Santos, que o governo americano se meteu nisso. Nem ia para os Estados Unidos, ia para a Europa. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Hoje, nesse momento, deve estar acontecendo também. Que hoje nós temos a Polícia Federal tem scanner e tal. É que nós temos 5 fronteiras abertas, mas hoje a Polícia Federal tem scanner, já tem uma... Pode ser que nesse momento... Também passa. A droga está passando por tudo quanto é lado, junto com armas, junto com uma série de desvios, junto com a corrupção, junto com tudo isso aí. São vias de mãos para pessoas, e você vê que as pessoas presas, as pessoas têm aquela imagem que o bandido é aquele bandido que tem cara de mal, de pobre, as pessoas têm essa noção. Elas têm medo de fulano porque tem cara de bandido. Tem medo de fulano e acha que o bandido é pobre. Não é. O chefe do negócio, mora no seu prédio, mora no seu condomínio. Ele tem os filhos na sua escola, tem um carrão. É o chefão. É o empresário. É o empresário do negócio. E bota os caras para trabalhar para eles, que é o cara que fica na rua levando droga e acabando com a sociedade inteira. Quem já tem alguém na família, aliás,
Quem não tiver, procura, que deve ter alguém na família usando, porque está tão disseminado droga hoje, que acho que não tem família que não tem alguém, infelizmente, usando droga e acabando com o resto da família. Só em famílias muito pequenas. Famílias numerosas, com certeza tem alguém que está no pezinho lá. Olha, Filete, difícil, viu? Difícil. Às vezes a pessoa vem no Paraná com 3 na família, às vezes acontece, mas a família numerosa é bem difícil, né? Lembrando que nós temos assistidos antes do Nelson falar, pelo Santos, Praia Grande e São Vicente, pelo canal 11 da NET, também pelo Vivo Fibra, canal 8, e você pode também pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que temos reprise às 10h30 da noite, né, às 22h30, e também que você pode ligar pelos telefones da TV e também passar um WhatsApp para o programa. O telefone já está aqui vibrando, né? Mas está desligado, mas está no VibraCal, mas está vibrando. Você pode passar mensagem por 997 11 5545 ou também pelo telefone aqui da TV Com, né? 3225-6538, telefone novo, que o Nelsinho está anotando aí, que é o novo telefone. Quando a dona Dilma quiser ligar aqui para o programa, não precisa passar o WhatsApp, pode ligar para o nosso programa. Mandando perguntas para o Nelson, para o João, críticas ao programa, sugestões de pautas, enfim, o que você quiser. Pode concluir, Nelson, para a gente chamar o intervalo? Não, eu só ia ratificar o que nós estávamos falando e citar o Japão, porque um país que não preserva as duas pontas da sociedade, que são aqueles os mais velhos, né, ou ditos da melhor idade, e as crianças, quer dizer, um país que não respeita o passado nem o presente, não tem como conduzir o futuro, né? E essa questão das crianças é fundamental, né? O exemplo, né? Então, a polícia, os órgãos de segurança, tem que ter essa atuação já colocada anteriormente, para que a gente possa, pelo menos, preservar as crianças. Essas questões futuras, que cada um vai decidir sua vida, é outra coisa. Mas é uma obrigação do Estado e da família proteger as crianças. Nelson, eu não queria falar da questão, mas outro dia eu fui andar com um amigo meu, que é do interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, que com certeza também, de todas as prefeituras de São Paulo, apenas 10, eu comentei com o João no outro dia, apenas 10 prefeituras falaram que na sua cidade não tinha problemas de drogas, né? 70 prefeituras do estado de São Paulo falaram que o problema é gravíssimo. E as outras prefeituras de São Paulo falaram que o problema é grave, né? Num levantamento. E essa questão das drogas. Eu fui andar com um amigo meu do interior, né? E na praia, um dia à tarde, um domingo à tarde, era um domingo à tarde, era um domingo, sábado eu trabalho, domingo à tarde. Fui andar na praia com ele. Ele falou, poxa, pelo jeito a droga está liberada aqui em Santos. Era umas 5, 6 horas, já o sol estava se pondo, né? Assim, tinha o solzinho, depois foi aquele momento que começou a ficar um pouco fria a praia, sabe? Aquele momento que o sol se põe, no inverno e tal. Ele falou, pô, então ele passava no canal, eu nem reparando. Eu vendo aquela molecada de bicicleta parada nos canais lá, aí meu amigo falou, poxa, acho que a droga está liberada aqui em Santos. Eu falei, não sei se está liberado, senão também não tem tanta polícia para prender tanta coisa assim, tem que infelizmente se preocupar com coisa mais importante. Então quando o João fala prevaricar, a gente entende que o que é prevaricar, mas estão fechando delegacias da Polícia Civil. A Polícia Militar está cheia de problemas para resolver. Tem a Guarda Municipal para cuidar do patrimônio. Às vezes não é efetivo. Porque se você for levar todo mundo que você dá da praia, você tem que pegar um pulsar, Lembra que Nova York só resolveu, Filete? Não, mas aí... Quando colocaram tolerância zero. Eu concordo contigo. Só resolveu naquela... Você é do na meu campanha tempo? do Paulo, na campanha do Paulo... Você lembra? Do Paulo Schiff, eu Nova falava York como é que era nos anos 80. Concordo contigo, mas assim, eu estou falando no momento atual. Não é possível ter um agente policial em cada esquina. Mas hoje a cidade já tem uma cobertura por câmeras. Se não é 100%, mas já... Faz uma batidinha por mês lá para assustar, concordo. Não é todo dia. A câmera até lá para facilitar. O que eu quero explicar é o seguinte, eu sempre falei, eu até falava para os candidatos a prefeito de Santos, que eu citei todos ontem, né? Dos candidatos a prefeitos na eleição passada, eu falei, pô, faz tolerância zero pelo menos na praia, numa praça zona noroeste, para a gente começar, pelo menos, ter esse mecanismo. Mas realmente, para quem vem de fora, e lógico que na cidade dele também deve estar até pior, de repente, mas a pessoa assusta, viu, Nelson? Quando a pessoa vai assim numa praia e vê tantos molecadas novas, né, tal. Tanto que outro dia, João, eu estava quase dormindo, já falei isso aqui no programa, e estava vendo o programa da Globo, do Pedro Bial, com o ministro Barroso, onde o ministro Barroso falou que ele é a favor da liberação de todas as drogas. Aí aquilo parece que me jogaram um balde de água gelada, né? Porque eu acordei, eu falei, peraí, o ministro está falando isso? Eu pensei que ele ia falar só da maconha e tal, mas ele explicou com muita propriedade
que ele é a favor disso, porque ele acha que o nosso jovem, principalmente, segundo ele, o jovem da periferia, o jovem pobre, que o Estado não chega, está indo para as drogas. E aí ele contou... E depois não vai mais, se liberar não vai mais. Não. É a opinião dele, não é minha opinião, não, pelo amor de Deus. Eu sei que não. Aí ele acha que, por exemplo, quando a pessoa com 18 anos não vai sair daquilo, que a pessoa está ganhando 200, 150 reais por dia, não sai disso. E quando a pessoa tem 18 anos, ela vai para o presídio, e aí o partido toma conta. Fala, você quer ficar no Estado ou quer ter uma mordomia para o partido? E aí o jovem nunca mais sai. Então, que se falou de aliciamento, ele acha que está tendo um aliciamento da nossa juventude, principalmente das crianças pobres, né? E quem fez um trabalho muito bom sobre isso foi o Jornal Tribuna, a Arminda, a Cristiane, fizeram um trabalho maravilhoso nesse domingo. Quem não leu, é leitura obrigatória. 20 páginas falando sobre a droga, dividido por regiões, qual o problema dos jovens das fundações casas, falando quais os problemas, por que eles foram para a droga, tal. Um trabalho muito bem feito da Tribuna, né? Eu vi o Barroso falando isso, é um absurdo completo, porque, veja, ou a pessoa não tem noção do que acontece no Brasil, tamanho do Brasil, como funciona o Brasil, fala que vou liberar a droga, vai resolver. Vejam, o cigarro mais usado, vamos continuar na parte de drogas, mas da lícita, o cigarro mais usado, mais vendido no Brasil é o cigarro do Paraguai. Não é o cigarro legalizado. Vai ter duas maconhas. Vai ter duas. Vai ter a maconha legalizada. Não vai comparar com o Uruguai, que tem meia dúzia de pessoas, tem menos habitantes no Uruguai 5 inteiro. milhões. Que cidades pequenas aqui no Brasil. Campinas tem mais gente que isso. No país inteiro lá é muito menor do que a quantidade. É muito diferente você analisar de uma forma e da outra. O Brasil é colossal. É quase um continente. Então nós temos que tomar cuidado com esses malucos, que já chamam de maluco, porque o cara não tem uma noção, tá no STF, não tem a noção que acho que vai liberar as drogas em geral e vai dar tudo certo. Porque daí o presidiário... Não, porque daí o tráfico vai montar empresas legalizadas, vai poder vender tranquilamente. Isso é coisa para isso, de história realmente, de quem não tem a menor noção do que está falando, né? A droga contamina as pessoas. Veja, a Cracolândia, ali não tinha pobres, não. O pessoal imagina que a pessoa está em farrapos humanos. Não, ali tinham pessoas ricas. O irmão da Suzane von Richthofen, por exemplo, estava lá. Que é um cara que tem dinheiro. Tem doutorado, inclusive? Tem doutorado, tem tudo mais. Ali não estão pessoas... A droga acaba com as pessoas. Temos que eliminar a droga de várias formas. O álcool também é droga? Também é droga. Mas eliminar as drogas ilícitas é o primeiro ponto. Ou reduzir muito. Ou reduzir o uso nos lugares. Os Estados Unidos usam de outra forma. Os Estados Unidos, tá bom, você quer usar, você usa. Mas vai usar na sua casa. Eu vou usar, vai usar na tua casa. Só que é o seguinte, se você tiver um problema de saúde, problema é seu, não é do Estado. Sim. Você vai morrer. Mas só que tem dinheiro para pagar? Tem um aspecto nessa política importante. Tá? Qual é o aspecto importante? Você elimina o fluxo financeiro do crime ligado às drogas. Sim, certo? Sim. A única maneira inteligente que você tem para eliminar a questão do crime ligado às drogas, né? Não estou falando nem a questão das armas, nada disso, mas o crime que é fomentado com a venda de drogas, tá? É você eliminando esse fluxo financeiro. Você elimina de que forma? Você libera para quem insistentemente quer usar, quer utilizar dentro da sua residência, tá certo? Eu acho assim, se alguém quer usar na sua residência, poderia usar. Você vai usar na rua, 50 anos de cadeia. Porque é assim, a questão do exemplo, a questão do jovem que está lá na praça pública e vendo os outros fazerem, então vou fazer igual para ver se é legal. E acaba se viciando. Mas aí ele que arque com as suas consequências. Aí é outra, mais uma aí depois situação. Não vai encher a parte pública usando o meu e o nosso dinheiro dos tributos, né? Daí eu sei quem é que vamos pagar por isso. Mas o nosso modelo é esse, o cara vai acabar usando. Bom, aí beleza. Não tem modelo americano, ou né? você usa o modelo que cada um é responsável por si e aguente as suas consequências, ou nós usamos o modelo que não pode fazer, porque senão eu vou ter que arcar com as suas consequências. Finge que não pode, finge que não pode, mas pode. A gente vive na mentira. Adoramos fazer isso, né? Temos que chamar um intervalo, dar um abraço pro Colorido, pro delegado Romano, pro Quaresma, que estão aí, o Rick Santos, da 91.7, da Rádio City, que está vendo o programa agora, a sua mãe também está vendo o programa, a mãe do Rick. Queremos agradecer a audiência, muito rápido, intervalo, não nos abandone, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no Ação e Reação desta quarta-feira,
dia 6 de setembro, véspera de feriado, né? Era dia 7, pessoas aí viajando, muitas pessoas chegando aqui para Santos e muitas perguntas. O Uriel Vilas Boas ligou aqui, né? Mas ele ligou no intervalo. Mandar um abraço para ele também, né? Tem muitas ligações. O Alfredo está dizendo aqui que realmente os países que liberaram, não confunda o país que liberaram a maconha com países como o nosso. Nós temos muita corrupção. A maconha não foi liberada nos Estados Unidos. Ela é apenas mais aceita, mas dentro de casa, conforme o João alguns falou. estados foi liberado. Aqui, Estados Unidos é difícil de falar, porque não é um país. A gente olha para os Estados Unidos como se fosse um país, mas não é. São vários estados, vários países unidos. Sim. É muito diferente do que a gente imagina. Então, as leis penais... São várias federações. Às vezes, por município, já muda de um para o outro, por metrópole, né, na realidade. Então, tem estados que liberaram. A Califórnia, você pode comprar a maconha sem problema. Só que você não encontra ninguém na praia fumando maconha. Apesar de ser liberado. Por quê? Porque na praia não pode, na área pública não pode. Aliás... na maioria dos estados americanos, nem andar com a latinha de cerveja na mão, lá é liberado também, todo mundo sabe que nos Estados Unidos pode usar tomar cerveja em qualquer estado americano, mas pega uma latinha em Nova York, onde você quiser, uma latinha de cerveja e saia na rua com ela. Você vai ser preso. Você vai ser preso. Aliás, se você for comprar cerveja, uma latinha, em qualquer mercadinho de Nova York, você pode ter um senhor de 80 anos. Eles vão pedir tua identidade, para ver se você tem a idade suficiente. Ah, mas eu tenho 80 anos, não importa. Eu tenho que ver a sua identidade e ver se está certo. Ai de você se pegar e comprar bebida alcoólica e der para um menor. Na rua, então, nem se fala. Então, porque a regra é uma só. Você tem o direito, mas o direito te dá uma responsabilidade. Então, essa que é a grande questão. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Ao contrário que no Brasil, que parece que qualquer coisa pode. O que menos pode trabalhar. Trabalho, daí você vai trabalhar, já é uma coisa mais complicada. Você vai abrir empresa? Aí já não sei não, porque abrir empresa no Brasil é tão complicado. Mas, João, agora, o resto pode, né? Aqui no Brasil nós temos uma coisa parecida com essas condições que tem lá nos Estados Unidos. Aqui você chega num posto de gasolina, você abastece o seu carro e compra várias latas de cerveja, vários tipos de bebida, coloca no seu carro, sai bebendo e dirigindo. É assim que funciona aqui no Brasil. Sim. E aí a gente... Mas lá também. Só que lá, se você é parado pela polícia, você vai preso. Pode ficar 24 horas preso. Se está alcoolizado, você vai preso. E ponto. Você vai aprender pela dureza do negócio. Sim. Então... Mas o que eu quero dizer que é um contrassenso, né? Você não querer que as pessoas dirijam seus automóveis alcoolizadas e você coloque essa bebida à venda justamente no local onde você abastece o carro. Mas tudo bem, se o cara tiver responsabilidade, ele não bebe, ele compra ali só e leva para casa. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece, mas aí que acontece. Se acontecer alguma coisa, o cara for parado, ele tem que ter a consciência que ele vai preso. Pois é, mas acontece isso? Não, é esse que é o problema. Esse é o problema. Não há punição. Tem aquele livro do Foucault que você deve ter lido, Nelson, que é o Vigiar e Punir. Sim. Entendeu? É basicamente isso que a sociedade precisa. Você tem que vigiar e punir quem comete os atos que a sociedade entendeu que não são certos. E a gente precisa começar a viver numa sociedade de verdade, né? Parece que aqui no Brasil a gente vive numa grande mentira, né? Tudo que pode... Porque não tem a responsabilidade, não tem a responsabilidade pessoal. As pessoas não têm responsabilidade. Você vê essa questão, nós começamos falando no bloco passado, da pessoa que postou, denegriu a imagem do médico, e isso é muito grave para a pessoa que é médico. Sim. É a mesma história que eu pego e escrevo um pedaço de papel, alguma coisa sobre... E saio na rua, eu pico esse pedaço de papel. Falo 1000 coisas. Aí eu quero mudar isso aí. Eu vou lá e tenho que juntar esses pedacinhos que já foram pro vento. Não vai conseguir. Ou seja, já foi criado o dano contra esse médico. É o que acontece aqui, a falta de responsabilização. Não que no resto dos países, o ser humano é igualzinho. Não tenha dúvida que o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. Que muda a educação. O brasileiro ele é tão corrupto quanto o japonês, quanto o sueco, quanto o americano, quanto o canadense, quanto qualquer lugar do mundo. É exatamente igual. A diferença é a punição. Nós que estamos aqui, nós estamos mais ou menos da mesma geração. Nós tínhamos o hábito de, na época havia a obrigação na lei de usar capacete na moto, de você dirigir com cinto de segurança, já tinha isso na lei. Mas ninguém usava. Por que ninguém usava? Porque não era punido, ninguém falava dos malefícios que podia acontecer. Você vê o cigarro mesmo, o cigarro de tabaco. Quantas pessoas você via fumando em todos os lugares?
Foi feita uma campanha no avião, Nelson. Eu peguei avião na época Transbrasil, que ainda tinha na época, Varig. Você pegava uma pessoa fumando no avião, ia fumando no avião, tranquilamente, no ambiente fechado. Hoje, se você vê uma cena como essa, te soa como um crime. E é um crime. Ninguém vai permitir uma pessoa fumando no avião. Mas você vê como era isso. No tribunal as pessoas fumavam, o juiz fumava, o advogado fumava, as pessoas fumavam na frente das crianças, na sala, em qualquer lugar. Hoje, o tabaco mudou muito por uma educação que houve em relação ao tabaco. Avançou muito. Avançou muito. Ainda tem muita gente que fuma? Tem, muita gente que fuma. Mas avançou muito. Mostraram os malefícios que isso faz. E isso faz parte da educação, da instrução da pessoa. Olha, você vai usar droga? A droga dá muito prazer. Senão seria a droga. Dá muito prazer? Dá. O crack, então, diz que é a droga que mais rapidamente dá prazer. Diz que é um pico de prazer tão grande e nunca mais você vai conseguir atingir aquele pico de prazer. Vai cada vez ser menos. Então, você vai usar cada vez mais. Atualmente é a droga que mais destrói o cérebro. Destrói tudo. Destrói o cérebro, destrói o país, destrói a sociedade, destrói a família. A pessoa vira um autômato vira um zumbi. Pouquíssimo tempo. Vira um zumbi. Ela vira aquela pessoa que parece que morreu, mas está viva. Está em frangalhos, sem higiene pessoal, sem nada. Quer dizer, uma coisa que chega num ponto da degradação do ser humano. E nós não queremos isso para a sociedade, porque isso desgasta a sociedade. Tanto é que as leis dizem que não pode. O Edson Taxista aqui está mandando um abraço a todos, falando que tem a versão do Táxi 10. Nós vamos passar depois aqui nos outros programas que chegou agora para mim. Segurança em qualquer direção, os táxis estão se reinventando. Agora com 30% de descontos, Táxi 10. Visite o Santos o ano inteiro. Então você, João, que pega muito táxi, Táxi 10, 30% de desconto disponível. Você põe ali no aplicativo, mandar um abraço para o Edson Taxista. A Shirley está falando que eu estou lindo, que amou os cachorrinhos que eu passei no WhatsApp. Muito obrigado. O Osmar mandando um abraço para o Nelson, sempre assuntos importantes, e para o João também. Bom na escuta, vocês estão falando muito bem. Chamou a gente de jovens, hein, Osmar? Caramba, aí eu vou ganhar o dia, pô. Jovens, como sempre, bom programa, né? O mais jovem aqui é o Nelson, mas poxa, né? Uriel Vilas Boas, tá sumido o Uriel, mas de vez em quando ele aparece aqui. Semana passada apareceu todos os dias o palmeirense Uriel. Quando o Palmeiras perde, o Uriel liga todos os dias aqui, né? Quando o Palmeiras ganha, ele dá uma sumida, né? Brincadeiras à parte, um abraço para o Uriel, nosso 22º vereador sem salário. Como vocês avaliam, Nelson e João, a falta de participação dos moradores de uma cidade como Santos, que não discute questões como meio ambiente, saúde, educação e segurança pública? E a Vilma perguntando também o que vocês acham da segurança pública na Baixada Santista. Já vou emendar a pergunta da Vilma do Campo Grande com a do Uriel também do Campo Grande, João. Pois é, Uriel, prazer falar com você. Na realidade, acho que discutimos bastante, vamos discutir mais. Mas o santista ele não é apático a esses assuntos, muito pelo contrário. Ele está sempre preocupado com a segurança, preocupado com a zeladoria da cidade. Tanto é que se o prefeito não fizer um bom trabalho, ele é muito criticado. Agora, nós temos que melhorar realmente muito mais, né, Uriel? Eu acho que você realmente teve um trabalho muito forte nessa questão, você se preocupa com a sociedade, você participa comigo lá do Conseg, inclusive, do 7º Conseg, para essa questão da segurança, inclusive. Agora, nós temos que melhorar muita coisa, viu, Uriel? A gente tem que melhorar realmente muita cobrança, principalmente dos vereadores. Nessa parte da cidade, a cobrança, você já foi vereador, você sabe disso, é realmente cobrar dos vereadores. O vereador tem um papel fundamental para a estabilidade da cidade. Uma Câmara de Vereadores que cobra conscientemente do Poder Executivo, ou seja, críticas construtivas, é fundamental. O zelador, você sabe muito bem disso, o zelador do dinheiro público, quem toma conta do cofre público, não é o prefeito. São os vereadores, é a Câmara de Vereadores que é responsável pelo orçamento. Tanto é que se o prefeito tiver uma mudança, tem que pedir autorização para a Câmara. Agora, tem que mudar muita coisa. Os vereadores têm que estar mais ativos realmente, cada vez mais ativos, procurando melhorar as questões da cidade e cobrar do prefeito. É o fiscal da cidade, os fiscais da cidade são os vereadores. E tem que estar mais ativos, mais combativos, inclusive. Eu tive ontem, falando nisso, anteontem, eu estive ali na Vila Nova. Nelson, assustador. Olha, fazia o quê? Uns 6, 7 meses que eu não passava ali. Aquela região do cemitério do Paquetá, aquela região está completamente degradada. É um lugar tão bonito. Se você pegar e tirar aquela casca que está hoje ruim,
com craqueiros, inclusive, com sujeira. Você pega aquela região do mercado municipal, ali tem um projeto, eu sempre falo disso. Eu peço que alguém da prefeitura desengavete esse projeto, se ainda existia esse projeto. Foi um projeto da Prodesan muito bonito, que tinham barcas, que nem na Holanda, que tem na Holanda hoje, aquelas barcas que você tem envidraçadas e te levam para passear pelos canais da região, e vai para um restaurante, vai para outro. A mesma coisa acontece nesse projeto. Seriam barcas que sairiam da ponta da praia, para você ir até os restaurantes e deixar uma região, como vários lugares do mundo. A Argentina fez isso em alguns lugares, Buenos Aires tem um lugar assim, até o Belém no Brasil fez uma coisa parecida. No mundo inteiro, pegam áreas degradadas e falam para os empresários, não é para a prefeitura botar dinheiro, não. Ela faz o plano, ela fomenta, ela dá a infraestrutura básica, dá a guarda municipal, dá isso, dá aquilo, o asfalto, a limpeza da rua, a questão toda. O resto os empresários fazem, falam, olha, essa região aqui nós queremos valorizar. Nós queremos valorizar essa região. Então aqui restaurantes serão muito bem-vindos, vamos montar os terrenos que estiverem degradados, os imóveis que estiverem degradados, nós vamos colocar uma punição maior, que é possível pela Constituição, inclusive isso, aliás, deveria ser feito dessa forma. Imóvel sem uso, o imóvel tem que ter a função social da propriedade. Está sem uso, está degradado, fala para o proprietário, olha, se você não arrumar, nós vamos aumentar o teu IPTU até ficar praticamente um confisco. Isso é permitido pela Constituição, das poucas coisas que são permitidas de confisco em termos não absolutos, mas permitidos para a propriedade ser confiscada com IPTU mais alto para quem abandona seu imóvel. E ali realmente ter restaurantes, ter casas noturnas, ter uma vida pulsante com empresas naquela região, que é bem possível. Então, falta a gente cuidar um pouco mais da nossa cidade, é verdade, exigir um pouco mais, melhorar o transporte, melhorar as vias urbanas, melhorar aquela região da Vila Nova ali que está realmente muito degradada. Nelson, essa questão aí do Uriel, como você avalia questões como meio ambiente, saúde, você que é um homem do meio ambiente, educação, segurança pública, emendando na pergunta da Vilma, o que você acha da segurança pública da Baixada Santista? Bom, é um tema amplo, né? Temos que resumir, temos outras perguntas. É o nosso desafio diário aqui. Vamos tentar resumir isso. Atender a todos. A Vilma, em relação à Vilma, a questão da segurança pública, e a gente debate isso sempre, né? Quase que praticamente cotidianamente, é um problema bastante amplo, né? A segurança pública está ligada basicamente ao governo do Estado de São Paulo, temos aqui a Guarda Municipal. Hoje temos aí até um sistema de monitoramento de câmera que a gente falou aí no bloco anterior, que eu acho que precisa ser aprimorado ou melhor utilizado, mais eficientemente, né? Mas com a criminalidade em alta, ou pelo financiamento do crime através das drogas, como foi falado também anteriormente, ou por outros tipos de crime cujo fluxo financeiro acaba subsidiando, fazendo com que isso passe a ser um modo de vida de muita gente que adentra ao crime organizado, mas também os exemplos da área política não têm sido bons, né? Todos eles ligados também à corrupção, à criminalidade, etc. E ontem mesmo o Procurador-Geral da República ofereceu uma nova denúncia aí, colocando grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores, inclusive a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, dentro de um conceito de organização criminosa no país. Então, realmente, Vilma, a gente está num momento difícil do país, mas é um momento de também, pelo lado positivo, a gente pode ver como um momento de depuração, né? Eu acho que nós temos que depurar o sistema político, temos que depurar alguns profissionais, né? Porque existem bons e maus profissionais em todas as profissões, né? E na questão da segurança pública não é diferente, né? Acho que tem que ter um processo de depuração. Agora, quanto a essa participação colocada aí pelo Ariel, hoje, Ariel, diferente... Uriel. Do Uriel, né? Uriel. Hoje, diferente de anos atrás, nós temos mecanismos que nós não tínhamos, né? Que hoje, com um celular, você faz coisas fantásticas que nós não tínhamos há 20 e poucos anos atrás, né? Hoje nós temos aí toda uma condição de utilização da internet, meios eletrônicos, e logo, logo estamos caminhando aí para a 4ª revolução industrial, né? Que é a inteligência e a robótica.
E tudo isso está mudando a civilização, né? Toda essa condição da informática, enfim, dos meios eletrônicos, está mudando o modo de vida das pessoas. Então, diferentemente de 10, 20, 30 anos atrás, hoje nós temos essas ferramentas para fazer com que as pessoas possam participar, inclusive no dia a dia, através do seu celular, inclusive petições já são propostas através da internet, pelo celular. Você já pode aí assinar petições a nível nacional, estadual, municipal, enfim. Você consegue hoje, com um pouco de boa vontade, ter uma maior participação na sociedade através dos meios eletrônicos. E facilita, porque é lógico, é muito difícil, Uriel, e os vereadores já estão cansados de saber disso, mas alguns ainda insistem em fazer audiências públicas no horário em que as pessoas estão trabalhando. Então é claro que nas audiências públicas, nas reuniões até dos Consegues, que eu frequentei muitas reuniões do Conseg, às vezes às 5 horas da tarde, a pessoa não tem condição de chegar, porque, e o João sabe disso, que participa de Conseg também, a pessoa trabalha até às 18 horas. No deslocamento, ela vai ter condição de ir a uma reunião às 19 horas. Mas se você começa uma reunião do Conseg às 5 e vai até às 7, é a hora que o cara está chegando na reunião, então ele não tem condição de participar. Quem vai? O funcionário público Tá pode ir, então, o aposentado, não é isso, João? Você tem que dar condições das pessoas poderem participar e aí educar pró-participação. Então não dá para você ir numa reunião às 5 horas da tarde, as pessoas estão trabalhando. Não dá para ir numa audiência pública às 3 horas da tarde. Só o vereador e um grupinho pequeno de pessoas vão. E aí fazem reuniões, decidem tudo por 450 a 500 mil pessoas, né? Então a participação popular ela não ocorre também por falta de sensibilidade ou de falta de interesse de alguns agentes públicos, né? Que não tem interesse que a população participe. Acho que muita gente incomoda, né? Então existem mecanismos, precisa de vontade e abrir as condições para que as pessoas possam utilizar além dos meios eletrônicos já disponíveis e que pode ser utilizado para a tomada de decisões, inclusive municipais, né? Então, hoje, Uriel, eu acho que tem muito mais possibilidades de participação do que antigamente. Agora, falta uma conscientização e uma abertura maior para essas participações. Tem até a internet quando bem utilizada, né, Nelson? Exatamente. As redes sociais quando bem utilizada. Hoje a né? gente tem mecanismos eletrônicos que facilitam muito mais a participação. Então, às vezes a pessoa não pode ir, mas no horário de almoço ele pode, através do seu aparelho celular, pela internet, dar a sua opinião, né? E isso ser homologado de alguma forma por um agente público, através de meios que já existem à disposição. É só fazer uma comparação, né? Parabéns ao Conseg. Mas quando você marca uma reunião de 17 horas, quem que pode ir? Funcionário público de um departamento que é deslocado, o aposentado e tal. Mas um empresário que se dedique e tira aquele tempo que ele acha importante e tal, mas a grande massa não consegue ir. O estudante Tanto não que quando consegue. quando alguém ganha um prêmio de cidadão de Santos, cidadão de Piruíbe, cidadão de São Vicente, nunca marca às 5 horas da tarde, porque não vai ninguém, só vai você e tua família lá para receber. Exatamente. O cara vai marcar às 7 horas da noite, 8 horas da noite, vai ver um dia que não tem um jogo de futebol impactante. É normal, quando o cara vai escolher lá, vou ganhar a medalha tal, o cara vai escolher e fala, pô, mas quarta-feira tem jogo de futebol, não sei o quê, vamos marcar na segunda ou terça, ou na quinta-feira, que é um dia bom, que as pessoas já querem sair de casa e tal. Aí você marca uma reunião num horário que ninguém pode ir, ingessa, né? E eu acho que também só queria fazer mais um adendo ao que foi colocado pelo tempo estourou, João, tem que ser muito breve. Em função da necessidade dos vereadores ter uma atividade mais objetiva da sua função de vereador. Queria agradecer a participação do João, da Design Gallery, sempre com muitas coisas bacanas, bonitas. Ontem eu recebi um elogio na clínica. Pô, você é amigo do João, eu adoro aquela loja, a Dona Silvia, né? Adoro Obrigado, aquela loja. Silvia. E também o Nelson, que sempre colabora com o programa. Fiquem com Deus, bom feriado, bom fim de semana, que vocês merecem.